Pronto para começar? Esse aqui é um conto de Natal que aconteceu verdadeiramente. Faz muito tempo, eu tive uma época da vida em que eu comecei a desacreditar das pessoas. Eu fiz algumas perguntas para as quais eu acho que eu não estava muito preparado para a resposta. E as respostas que vieram fizeram com que eu me desiludisse um pouco com a humanidade, com o jeito das pessoas pensarem e tal, não sei o quê. E aí era muito curioso porque muitas vezes as pessoas mesmo vinham falar comigo e elas falavam assim: pô, Mussarela, você não pode enxergar as coisas desse jeito, você não pode, nem todo mundo é assim, e tal. E apresentavam as suas versões, os seus motivos ou tudo mais e tal, não sei o quê. E aí o que eu perguntava, a minha pergunta essencial era a seguinte: como é que a gente faz para voltar a acreditar em Papai Noel? Ou seja, como é que você consegue ter a mesma energia e olhar para o Papai Noel novamente com a mesma crença, com a mesma vontade, com o mesmo carinho, com a mesma energia, com aquela fantasia, né? Com aquela admiração? Como é que você volta a admirar a imagem do Papai Noel depois que você descobre que Papai Noel não é o Papai Noel? E aí era o momento em que eu normalmente encerrava a argumentação, porque todas as pessoas concluíam junto comigo que era impossível. E aí essa é a pergunta que eu faço para você: como é que a gente volta a acreditar em Papai Noel depois que a gente descobre que o Papai Noel não é o Papai Noel? Isso era, na verdade, uma analogia, né, que eu usava para demonstrar qual era a minha posição e o meu momento, que não era uma questão de eu querer ou não querer acreditar nas pessoas, de eu querer ou não querer valorizar as pessoas, mas é que depois de eu ter descoberto determinadas coisas, para mim ficava impossível de eu voltar a acreditar nas pessoas da mesma maneira que eu acreditava antes. E aí uma vez eu estava numa conversa completamente informal, batendo papo com um casal de amigas minhas, e a gente estava batendo papo e falando sobre as pessoas, sobre a humanidade, sobre não sei o quê, papos filosóficos e tudo mais e tal, e falando, e elas apresentando alguns pontos, e eu contra-argumentando de outro lado, e elas trazendo algumas pesquisas e alguns cases, e eu apresentando outros e tal, não sei o quê, tal. Até que então eu lanço a pergunta checkmate. E eu viro para ela e eu falo: tá bom, então como é que a gente volta a acreditar em Papai Noel? E ela vira para mim e ela fala exatamente essa frase, imediatamente, da forma mais natural possível. Ué, é simples, é só você ser o Papai Noel. Por mais simples ou estúpido que isso possa parecer para você que está ouvindo agora, para mim, essa resposta simples, concisa e direta, ela veio carregada de um significado, e ela veio carregada de uma complexidade de níveis, e ela veio carregada de uma libertação para mim mesmo, que foi magnífica, que foi espetacular, foi transformadora, foi uma frase que transformou a minha vida. Porque, na verdade, quando eu argumentava e quando eu firmava a minha posição em relação a isso, não é porque eu queria me prender a isso, mas é que eu queria uma resposta que para mim fosse boa o suficiente para eu mudar o meu pensamento, mudar a minha mentalidade, mudar a minha crença. E aí, no momento em que ela me fala aquela frase, com aquela simplicidade, com aquela naturalidade, de maneira imediata, como se fosse a coisa mais simples do mundo, me cai uma tonelada de fichas. E aí eu concluí: é isso. A partir do momento que você se torna o Papai Noel, você passa a prover para as outras pessoas o motivo daquela energia boa, daquela dinâmica, daquela crença para as crianças e tudo mais e tal, não sei o quê, e você se retroalimenta através disso e você volta a acreditar no conceito Papai Noel de uma maneira inversa ou de uma maneira indireta, mas de uma maneira que te traz satisfação. E aí, para mim, a analogia que caiu muito forte foi que, para você voltar a acreditar nas pessoas, você tem que fazer a sua parte, o seu bem,
para as pessoas, para que as pessoas também possam dar o melhor delas para você. Você tem que ser um Papai Noel às avessas para que você receba o presente das pessoas. E a partir dali, daquele encontro, e apesar de eu ter agradecido no momento e tal, eu tenho certeza que elas não sabem o quão importantes elas foram na minha vida. Porque a partir daquele momento, simplesmente mudou a minha maneira e eu me senti liberto daquela algema ou daquela bola de ferro de crença negativa em relação às pessoas e me abri e comecei a ser o Papai Noel, ou comecei a ser uma pessoa melhor para as outras pessoas, para que eu pudesse ter o melhor das pessoas. Esse é o meu conto de Natal. Um Feliz Natal para vocês.